Bom, acontece que essa aula que vocês vão ver agora, ela foi gravada no mesmo dia e quase que em seguida da aula é, que veio antes, que é a aula de Guerra Fria, né? Então, ainda estou com aquelas questões de microfone, peço desculpa de novo, mas eu não queria perder a oportunidade de postar para vocês. Acho que, no geral, o áudio tá legal, mas vai ter alguns engasguinhos e desculpa por isso. Mesmo assim, segue para vocês uma aula de globalização. E se vocês gostarem, por favor, curta, compartilhe e comente aí, tá bom? Então, até mais. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, que bom ver vocês aqui nesse vídeo. E se você não viu o vídeo anterior a esse, é importante que você veja, tá? Por quê? Porque eu preciso, né, que você tenha aquele embasamento para poder dar continuidade, tá bom? Então, se você não viu, por favor, veja antes. E aí, se você viu, seja bem-vindo novamente, ok? Bom, estávamos falando sobre, então, o objetivo é chegar em globalização, né? E mais para isso eu precisei fazer um resgate histórico e falar um pouco sobre Guerra Fria, tá? Bom, acontece que então a Guerra Fria não tem mais, né? Derrubaram o Muro de Berlim, etc. E aí o mundo agora está numa nova fase, numa nova organização. Não é mais um mundo bipolar, né, dividido entre capitalistas e socialistas, né? Não é então um mundo bipolar aí entre apoiadores dos Estados Unidos, apoiadores da União Soviética. Agora estamos numa nova fase, numa nova organização, numa nova ordem mundial, certo? Bom, e aí, como é que é essa ordem? Acontece que agora praticamente o mundo inteiro é capitalista, né? Então, os países que se emanciparam ali da União Soviética, eles também agora são capitalistas. A União Soviética, ela deixa de existir como União Soviética, resta ali da União Soviética a Rússia, que também vai se entregar ao sistema capitalista, né? Então, no mundo nós temos poucos exemplos hoje de países socialistas. A gente pode falar um pouco, a gente poderia citar aí Cuba, a gente poderia citar China, a gente poderia citar Coreia do Norte, mas cada um desses também tem os seus poréns, e que esses poréns eu não vou falar nesse vídeo, tá bom? Se a gente quer falar sobre, se vocês querem ouvir sobre esses poréns, por favor, comenta aí que eu tento produzir alguma coisa, tá bom? Mas o mundo basicamente agora é capitalista. E então eu tenho uma nova organização. A Europa, que antes estava bem fragmentada, né, ela recebeu apoio financeiro de dois caminhos, né? Parte da Europa teve um apoio financeiro do Plano Marshall e parte da Europa teve um apoio financeiro da Comecon. Então a Europa, na verdade, ela está bem ok e ela se organiza em um bloco econômico super importante chamado União Europeia, certo? Então agora ela está bem estruturada, certo? Ela está bem, assim, tudo bem, ainda tem tá uma fase, é um processo, né? Mas já está aí crescendo muito. Então, na verdade, o mundo passa a não ter mais dois polos de poder como tinha antes na Guerra Fria e passa a ter aí uma multipolaridade. Né? A palavra é multipolaridade. Então, nós temos. Quem são agora os multipolos? Nós temos os Estados Unidos, certo? Então, eu vou escrever aqui multipolaridade. Que a gente vai ter os Estados Unidos, vai ter a União Europeia, agora, certo? E também vamos ter o Japão. O Japão vai crescer muito, né? Ele vai aproveitar ali a grana que lhe foi emprestada pelos Estados Unidos e ele vai investir em educação, né? Ele vai investir pesadamente em educação. Um país que é menor do que o estado de São Paulo, um país que teve duas bombas atômicas, ou seja, era para dar errado, né? Num país tão pequeno, duas bombas atômicas era para dar errado. Mas é um país que se destaca hoje como um polo tecnológico, né? Como aí um país financeiramente
desenvolvido. Claro que tem alguns poréns recentes, mas de qualquer forma o Japão aí se destacou muito graças ao investimento pesado em educação. Olha só, o segredo do desenvolvimento está aí, né? Investir em educação. É só copiar dos outros. É só investir em educação. Então nós temos esses três polos de poder. Por que eu escrevi aqui e não escrevi no meu mapa? Porque não coube o Japão, ia ficar super estranho, né? Mas assim, nós temos os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, que não coube aqui no meu esquema. Desculpa, eu não quis estragar outra folha. Mas ok, né? Então nós temos essa multipolaridade. Multipolaridade em que sentido? Né? Multipolaridade no sentido tecnológico, no sentido econômico, no sentido político. Esses são os nossos polos de influência após a Guerra Fria, né? Então existe uma multipolaridade que na verdade são três, né? Que é Estados Unidos, União Europeia e Japão. Por que eu falo multipolaridade, né? Eu falo tripolaridade. Porque a União Europeia não é um país só, né? A União Europeia é um grupo de países. Então, a gente poderia falar como uma multipolaridade justamente porque tem mais de um país. De qualquer forma, a grosso modo, são essas três potências. Tudo bem? Beleza. Então o mundo ele está nessa nova ordem mundial, né, nessa nova organização mundial. Só que mesmo no mundo multipolar, mesmo no mundo aí com esses outros representantes aqui de outras hegemonias, ainda existe hoje uma unipolaridade, que é uma unipolaridade militar, certo? Como assim? Por mais que nós temos aí bem dissolvido os polos tecnológicos, os polos econômicos, ainda os Estados Unidos é o país que mais investe em material bélico do mundo, certo? Então, ele investe... Tudo bem que a gente sabe que outros países investem, a gente sabe que China investe, a Coreia do Norte investe, a gente sabe que o Russo investe, mas os Estados Unidos ainda investe muito mais. E como ele é o primeiro lugar de investimento, o segundo e o terceiro estão muito longe do primeiro, a gente considera então que ainda existe uma unipolaridade militar. Tudo bem? Beleza. Então, agora o mundo não é mais dividido entre países socialistas e capitalistas. O mundo passa a ser dividido entre países pobres e ricos, né? Então, existe uma linha, né, que a gente vai chamar de linha norte-sul, e essa linha, ela faz mais ou menos esse caminho. E ela pega a Austrália, que eu tinha esquecido de desenhar, fazer a Austrália aqui rapidinho. Então, o que significa essa linha, né? Significa que todo mundo que está ao norte dessa linha, né, dessa linha, são países desenvolvidos, enquanto todo mundo que está ao sul dessa linha são países subdesenvolvidos, né? Então, na verdade, vamos lá, a gente tem que lembrar que nós temos o Equador aqui, né? O Equador ele passa mais ou menos aqui, ó, certo? Então, norte, né, dentro de um olhar aí apenas geológico da coisa, norte é isso aqui, sul é isso aqui. O Equador divide em duas partes, tudo bem? Agora, num ponto de vista aí socioeconômico, um ponto de vista de desenvolvimento, o que é norte? Norte é quem está acima, né, dessa linha, e sul é quem está abaixo dessa linha. Então, nesse parâmetro, norte não significa norte necessariamente, significa ser desenvolvido. Enquanto o sul não significa sul necessariamente, significa ser subdesenvolvido, certo? Então, é bom destacar algumas características importantes. Olha para o México. O México, geologicamente falando, ele pertence à massa de terra que a gente chama de América do Norte. Então, México é norte, tudo bem? Ele pertence à América do Norte e ele também está ao norte do Equador, ou seja, o México é norte, tudo bem?
Só que dentro do olhar norte-sul, dentro da perspectiva norte-sul, o México é um país que pertence ao hemisfério sul nesse sentido, porque ele é pobre, subdesenvolvido. Enquanto a Austrália, por exemplo, que nitidamente está ao sul, inclusive o nome dela é Austrália, né? Esse prefixo austra significa sul, né? Então, boreal norte e austral sul, né? Então, a Austrália é porque ela está ao sul, tudo bem? Então, é um país que está no sul, mas é considerado um país do norte, por quê? Porque é rico e desenvolvido. Então, o mundo ele passa a ser dividido não mais entre capitalistas e socialistas, mas sim entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, tudo bem? Então, é nítido que existe entre esses dois mundos uma desigualdade social, uma desigualdade tecnológica. Então, nessa nova organização, nessa nova DIT, né? O que é DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Nessa nova divisão internacional do trabalho, a gente vai ter a galera que detém o poder da tecnologia e vai ter a galera que vai exportar commodities e produtos que foram solicitados pelos países do norte. O que é commodity, hein? Commodity é um nome chique, é um nome gourmetizado para falar matéria-prima. Mas por que não fala matéria-prima então? Porque não é bem matéria-prima, né? A palavra certa é commodity mesmo. Porque commodity é uma matéria-prima que tem valor de exportação, tem valor no mercado internacional, tem como fazer investimento em bolsas, né? Então, tipo, é um negócio um pouco mais sério do que só dizer matéria-prima, tá? Mas basicamente commodity é petróleo, ferro, é soja, é carne, é tudo que é primário, tudo bem? E que tem valor de mercado de ações, que tem valor de exportação, tudo bem? Então, o mundo aqui sul, né, é um mundo que exporta commodities e importa tecnologia. Só que acontece que a Guerra Fria, por conta daquelas disputas que estavam acontecendo, corrida armamentista, corrida espacial, tudo isso que estava acontecendo fez com que o mundo, seja a parte capitalista quanto a parte socialista, desenvolvesse muita tecnologia. Só que essa tecnologia não teve uso, porque afinal de contas não houve o conflito que estavam esperando. O que eu faço com tanta tecnologia que foi desenvolvida, né? O que eu faço com todos os recursos tecnológicos se não vai ter a guerra? Investir tanto e não vai ter guerra? O que eu faço? Eu começo a transformar isso em uso civil. Um dos principais lugares que conseguiram fazer isso foi aqui no cantinho dos Estados Unidos, um lugar chamado Vale do Silício, que é um polo tecnológico. Ele começa aí a transformar um monte de coisas que foram desenvolvidas para a guerra em uso civil, entre elas GPS, internet e etc, né? Um monte de coisa que foi desenvolvida. Ou seja, e tá aí a resposta do que muita gente, do porquê muita gente considera o fim da Guerra Fria como o início da globalização propriamente dita. Por quê? Porque com essa... Minha cachorra espirrou, não sei se vocês ouviram. Com essas tecnologias todas que foram desenvolvidas, né, a gente começa a ter aí, receber no uso civil os frutos dessa tecnologia, que não foi usada para guerra, mas está sendo usada para outras coisas. Então a gente vai ter transporte melhor de avião, transporte melhor de navio, nós vamos ter motores mais eficazes de carros e caminhões, nós vamos ter a internet para nos comunicar melhor, nós vamos ter um monte de coisas que estreitam aí as nossas conexões, sejam elas conexões físicas, sejam elas conexões aí virtuais, né? Então a gente pode chamar isso de redes, né? Nós vamos ter as redes. O que são essas redes, né? Então as redes, elas podem ser os transportes, e ela pode ser as conexões de informação, né, como a internet, televisão, etc, né? Então, informação.
Ou seja, agora o mundo está totalmente conectado de alguma maneira, né? E aí, agora as conexões acontecem muito forte. Por exemplo, né? Digamos que aqui, ó, os caras desenvolvam um equipamento moderno que muitas pessoas têm interesse em ter e até têm, né? Um smartphone aí poderoso, né? Aqui na Califórnia, certo? E aí, esse produto aqui, que foi desenvolvido na Califórnia, ele, por exemplo, vai ser pensado aqui, né? Eles vão desenvolver aqui no Vale do Silício, mas fabricar mesmo, vamos fabricar em outro canto. Tudo bem fabricar em outro canto, por quê? O transporte está rápido, a informação está rápida, eu mando o formato que eu quero, eu mando os arquivos que eu quero, os caras vão fazer conforme eu pedir. Não preciso ir lá, né? E eles vão fabricar com produtos que vêm da África, que vêm das Américas, que vêm do Oriente Médio e vão fazer o produto que vai ser vendido, né, para o mundo inteiro. Ou seja, a gente começa aí a ter o que a gente vai chamar de globalização propriamente dita, que são essas conexões que acontecem entre os países, sejam elas conexões de informação ou de mercadorias, né? Então esse fluxo aumenta muito mais por conta do desenvolvimento tecnológico que aconteceu durante o período da Guerra Fria e que agora é convertido para o civil. Inclusive, a gente vai chamar isso de terceira revolução industrial, que é a revolução da informática, né? A revolução técnico-científica, como o Milton Santos, um geógrafo brasileiro, que muitos geógrafos morrem de amores por ele, ele vai chamar de revolução técnico-científica informacional, que é esse salto tecnológico que nós vamos ter aí após a Guerra Fria. Isso vai começar então principalmente nos anos 90, e aí a tecnologia vai avançando cada vez mais nos anos seguintes até os dias de hoje, certo? A pergunta é, será que a globalização chegou para todo mundo? Será que a globalização atingiu o mundo inteiro? Será que ela está em toda parte do mundo? Está. Sim, a globalização chegou em todo lugar. Chegou nos Estados Unidos, chegou na sua casa e chegou no país mais pobre que você possa imaginar. Só que a forma que a globalização chega é diferente. Aqui na minha casa, e que bom, talvez na sua, ela chegou de maneira a eu ter aí uma assinatura do Netflix, a ter um celular, a ter aí confortos e amar a tecnologia, e amar a globalização, e amar esse fluxo de informação que acontece tão rápido no mundo. Mas também faz parte do sistema que a gente está vivendo de globalização se aproveitar também da mão de obra barata de outras pessoas em outros lugares do mundo. E, se a gente for parar a pensar, não precisa nem ir tão longe, não precisa nem ir em outros lugares do mundo. Até no Brasil nós vamos ter exploração de mão de obra, exploração de pessoas, exploração de recursos naturais, né, poluições e etc. Então, globalização, a gente precisa entender ela como dois universos. Um universo legal, que atinge um nicho da população, né? E um universo aí bem difícil, que atinge aí a maior parte da população. E essa globalização, da forma que ela está estabelecida, ela tem um combustível, né? Ela é vitaminada pelo sistema capitalista, que é a ideia de consumismo, a ideia de comprar cada vez mais, tentar produzir mais barato para poder vender mais também, né? Só que tudo isso tem um custo, né? Um custo aí ambiental, um custo social. A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Então a globalização é ruim? Não, não é isso que eu estou falando. A globalização é muito legal. Mas talvez a gente precisa criar soluções para diminuir a desigualdade social que está em vigor no mundo, né? E essa desigualdade social cada vez mais ela se mostra aí presente, né? Seja no Brasil, seja no seu bairro, seja em países, continentes mais pobres, certo? Então tudo bem até aqui, senhores? A parte de globalização, basicamente, é entender esses fluxos todos, certo? Entre as características da globalização está
por exemplo, algumas características do capitalismo que a gente vai chamar de capitalismo financeiro, né? Então, nós vamos ter três tipos de capitalismo, certo? Basicamente falando, nós temos o capitalismo aí mercantil, né? O capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Então, o mercado financeiro é esse mercado mais recente, onde é possível para alguns, para mim ainda não, mas é possível para alguns gerar dinheiro através de dinheiro, né? Então, assim, quando a gente fala de capitalismo mercantil, é você comprar um produto e vender ele mais caro. Você teve um lucro, ok, é a versão mais simples do capitalismo. O capitalismo industrial é você produz o produto e vende. Então, você tem um lucro ali até um pouco maior, porque, afinal de contas, vamos dizer comprar tudo. Você produziu, né? Comprou matéria-prima, mas você produziu e está vendendo agora um pouco mais caro e isso te permite, então, ter um certo lucro. O capitalismo financeiro, ele já é uma lógica diferente, que envolve investimentos, ações, juros e etc. Então que é uma característica também muito presente nos dias de hoje. Não é porque estamos no século XXI que não usamos mais o capitalismo mercantil e nem o industrial. Usamos também, mas no financeiro se faz muito presente. Dentre as características desse sistema capitalista está o sistema uma lógica de administração aí chamado neoliberalismo. Tudo bem? Neoliberalismo eu vou deixar para um outro vídeo, porque esse vídeo já está bem longo. Tudo bem? Voltando aqui, só para me despedir, obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.